Termina hoje à meia-noite o prazo da prorrogação da prisão temporária dos empresários detidos na Operação Sanguinelo do Ministério Público. Mas um deles já foi solto pela Justiça na quarta-feira à noite. Frederico de Lima e Silva Leone foi liberado 2 dias antes do prazo porque os promotores entenderam que ele já havia colaborado com as investigações. Permaneceram presos Ricardo Cortelete, que poderia prestar novo depoimento hoje, e Cristiano da Silva, acusado de participar do esquema como laranja. Frederico Leone e Ricardo Cortelete são acusados pelo Ministério Público de participar de uma organização criminosa para fraudar o recolhimento de ICMS na compra e venda de bebidas. De 2011 a 2013, o esquema pode ter causado prejuízos de 62 milhões de reais aos cofres públicos. Um exemplo de superação. José Luiz Tejon teve o rosto completamente queimado aos 4 anos de idade. Passou anos no hospital. Foi submetido a várias cirurgias. Sofreu preconceito por parte de muitas pessoas e teve que aprender a enfrentar todas essas situações para seguir em frente. Para falar sobre essa história e sobre como ele ensina a dar a volta por cima, eu recebo aqui no estúdio o próprio José Luiz Tejon. Boa noite. Muito obrigada pela sua presença aqui. Boa noite, Mariana. Prazer meu estar com vocês todos aqui desse estado, onde eu tenho a honra também de ser cidadão de Vitória. Pois é, que coisa boa. 2 anos atrás recebi a comenda aqui. Que legal. Para quem não conhece, como é que foi esse seu acidente, né? Como é que começou essa sua história, essa sua trajetória de superação? Eu tenho uma trajetória bastante interessante. Eu sou, acho que, um belo exemplo mesmo de superação, porque não conheci meus pais biológicos, né? Eles faleceram, fui adotado e aos 4 anos de idade sofri uma grave queimadura, podia ter falecido. Ingeri, era uma mistura de cera com gasolina. E passei dos 4 até os 15 anos semi-internado em hospitais públicos e depois parei totalmente com cirurgias plásticas e aí segui a vida. Decidiu parar, né? Decidi parar quando me recriei, né? Que eu acho que aí é uma dica já muito importante para as pessoas. Se você tem qualquer tipo de problema, aí não importa. O meu era uma queimadura no rosto, o do telespectador é uma outra coisa, etc. Não importa o que seja. É muito importante o que você faz em paralelo ao problema. Você tem um problema? Ok, tem ali um problema. Agora, o que você faz em paralelo? Por exemplo, um exemplo. Eu estou vindo agora de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, onde eu tive uma reunião com a Associação dos Parentes das Vítimas daquela coisa terrível da Boate Kiss. 242 jovens morreram ali, mais pessoas que estavam, um total de 1.000. Então há um trauma muito grande. Então, por exemplo, conversando com os pais, não é? Todos muito sofridos, uns perderam 2 filhos, uma coisa terrível. E eu disse, olha, enquanto vocês lutam pelos aspectos jurídicos, pelos aspectos esses, legais, que tem que seguir em paralelo, vocês têm que criar alguma coisa de valor. Por exemplo, vocês estão aqui em Santa Maria, tem uma universidade federal extraordinária aqui, por que vocês não propõem um projeto de transformar Santa Maria num polo de gestão sobre segurança em eventos públicos? Vocês criariam em paralelo todo um estudo, atrairiam indústrias, um setor para estudar este assunto e transformar o lugar aqui de vocês e estudariam uma dignidade, ou seja, todo o processo de superação humano exige você criar um significado, um sentido novo. No seu caso, Tejon, como é que foi, por exemplo, para você voltar para as ruas, né? Porque você passou muitos anos no hospital e depois para voltar para as ruas, seus pais tiveram um papel importante nisso, né? Eu ouvi uma história você contando que foi à feira, sua mãe te obrigou a ir à feira com ela, para voltar para a escola, lidar com o preconceito das pessoas. Como é que foi? Quando a gente é pequeno, pai e mãe são sagrados. Aliás, se tem uma felicidade que nós temos que pedir a Deus pelo amor de Deus, me dê um pai ou uma mãe, sejam biológicos, adotivos, ou uma avó ou um tio, que seja uma extraordinária pessoa. Eu tive essa sorte. Eu tinha medo de ir à rua, com 7 anos, não queria, e minha mãe me fez ir ajudá-la na Feira Livre. E quando chegamos lá, ela me fez prestar atenção na escolha das coisas da feira. E a primeira barraca, né, foi a barraca das batatas. E ela me fazia prestar atenção para escolher batata. Aquele pessoal em volta, aquele burburinho, me apontando, me olhando, quando eu ia prestar atenção em volta, ela me mandava prestar atenção na batata. Esta primeira vez que eu fui com ela, ela canalizou o meu foco, a minha atenção.
E ela dizia, presta atenção nas batatas. E com isso eu passei a primeira experiência da rua. E a partir daí eu perdi aquele medo inicial. E aí quando você aprendeu a lidar com isso, as coisas começaram a ficar um pouco mais fáceis, né? E aí os seus amiguinhos da rua começaram a te chamar para brincar. Aí eu fui, de algum jeito, adotado ali por todo mundo, mas foi um tranco importante de me tirar de uma zona de conforto. Menino, não queria sair na rua, foi minha mãe que me deu essa primeira puxada. E depois meu pai adotivo, que era também outro homem muito simples, não é? Meus pais adotivos eram homens, pessoas imigrantes, muito simples. Meu pai também era um homem muito corajoso e ele também me ensinou muito a enfrentar a vida. Não trazer problema para casa, resolver os problemas na rua. Você vai para a rua, você resolve na rua e enfrenta as coisas. Então, de pequenininho, eu tive uma sorte gigantesca que foi aprende a enfrentar as coisas lá fora. E aí fui seguindo. E aí coisas importantes aconteceram. A música. Eu aprendi a tocar violão com 8, 9 anos de idade. Uma vizinha, aliás, a vizinha que salvou a minha vida. Essa pessoa que salvou a minha vida, que me socorreu no momento que eu ia morrer. Ela foi a pessoa que foi lá e abafou o fogo do meu rosto. Passado uns anos, ela era professora de violão e eu pedi para ela me dar aula de violão. Com a violão, com a música, o que eu aprendi? Que é possível criar. São 7 notas musicais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e não muda isso. Mas com essas 7 notas musicais maiores e menores, você cria vários acordes. E se você prestar atenção nos acordes, você cria músicas. Quando eu aprendi o poder da criação, e isto me fez uma autoestima muito grande, a partir desse momento eu parei de olhar o meu rosto e passei a olhar o poder que eu tinha de criar coisas. E aí nunca mais eu quis entrar em nenhum hospital para fazer um tiquinho sequer de cirurgia plástica. Eu fiquei, aliás, uma coisa engraçada, eu admiro muito o Niki Lauda, né? O corredor, tricampeão, que ele sofreu um acidente e continuou correndo e foi bicampeão depois do acidente. E ficou meio parecido comigo. E eu já fui confundido com ele em alguns eventos. É né? mesmo? O pessoal achando que lá no exterior, no aeroporto, o Niki Lauda e tal. E até um orgulho muito grande. Eu quero encontrar o Niki Lauda uma hora dessa. E por que você resolveu passar isso para as pessoas, né? Já são 32 livros lançados, muitos deles tratam da questão da superação, tem o Código da Superação, tem a Grande Virada, né? Que são regras para dar a volta por cima. Por que passar isso para as pessoas e o que de mais importante as pessoas têm que se atentar para dar essa volta por cima? Eu sempre tive uma alma educadora. Desses 32 livros, mais ou menos uns 27 são profissionais. Minha profissão é marketing, eu me especializei, então eu tenho muitos livros na área da minha profissão. Esses livros que nasceram a partir do Voo do Cisne, que foi o primeiro nesse caminho do autoconhecimento, ele nasceu em 2002. Depois dele vieram mais 4 livros, então nessa área são 6 livros no meio dos 32. Quem me estimulou foi um amigo de infância, Roberto Chiniachik, que acho que vocês devem conhecer, do Sucesso é Ser Feliz, um escritor muito conhecido no Brasil, que, sendo meu amigo, nos reencontramos em 2002 e eu falei, eu vou escrever mais um livro sobre marketing. Ele falou, não, está na hora de você escrever um livro da sua experiência. Ele me estimulou a isso e aí eu fui escrever pela primeira vez. Passado todo esse tempo, eu nunca falei, eu nunca pensei e eu nunca tratei o assunto da minha superação. Foi somente a partir do ano de 2002, com o Voo do Cisne, que eu escrevi esse livro. Ao escrever esse livro, as pessoas leram, foi um grande sucesso, e aí passaram a demandar que eu falasse sobre isso, porque eu nunca falei. E daí para frente, há uma solicitação gigantesca que a gente trate sobre esse tema da superação, sob trauma, mas sob não trauma, porque a mais difícil superação do mundo não é aquela que você faz quando uma cacetada te pega, que essa te acorda. A mais difícil é quando está tudo bem, tudo confortável, você tá acomodado. Tudo bonitinho, você está acomodado, 30 anos, 40 anos, 50 aninhos, 60 aninhos, e mais cedo ou mais tarde a vida vem e pega aquela acomodação. Então, a maior mensagem é não se permita acomodar. E há uma dica para isso. É saber o quanto a sua criança interior está viva. O quanto você brinca, o quanto você tem de humor, o quanto você tem de curiosidade de aprender, qual é a sua vontade de aprender coisas novas. Porque quem me salvou dentro de mim, dentro da minha alma, ela foi cutucada e foi apoiada por seres humanos espetaculares ao longo da minha vida. Porém,
O que me salvou lá de dentro é que a minha criança, ela ficou viva. E como a minha criança ficou viva, eu olhava o lado da esperança, eu olhava o lado gostoso, eu olhava o lado de brincar, eu olhava o lado de me divertir. Isso é fundamental, de criar. né? Então, a criança interior é o que faz um ser humano ultrapassar as barreiras mais difíceis do mundo, porque ele cria e ele aprende. Não importa o lugar que ele está, ele vai pegar uma coisinha ali e vai brincar com aquilo e vai à vida. Que legal, que mensagem bonita. Pena que nosso tempo acabou, né? Daria para a gente ficar um tempão aqui conversando. Tejão, muito obrigada pela sua presença aqui, por essa bela mensagem, por esse belo trabalho também e pela superação, é lógico, né? Obrigada. Obrigado, uma boa noite. Obrigado, Mariana. Viva Vitória, Espírito Santo. Guará News vai para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais notícias para você. É um instante só.